O carnaval brasileiro, nós precisamos fazer uma pequena explicação aqui, é um fenômeno cultural peculiar, né? Primeiramente, nós temos que dizer que a direita odeia o carnaval. Agora todo mundo já entendeu por quê, né? Esse carnaval foi... é interessante, porque nós falamos isso várias vezes e as pessoas não levavam a gente a sério quando a gente falava. Porque sempre tem um setor da classe média, de direita, lógico, né? É contra o carnaval, mas sempre tem um setor de esquerda bem pensante e tal, que acha que essas manifestações populares, elas são negativas. Bom, a primeira lei de toda manifestação popular é a seguinte: quando você consegue reunir uma grande massa de pessoas, essa massa ela começa a adquirir uma espécie de vida independente. O indivíduo isolado, ele muitas vezes, ele é uma pessoa hesitante, confusa, pressionada, né? Então, por exemplo, você chega para o cidadão lá na primeira semana do governo Bolsonaro e fala assim: não, nós temos que pedir aqui o fora Bolsonaro. Daí vem outro e fala: não é hora, não é o momento, mas ele nem começou a governar, tem que dar oportunidade. Um monte de argumentos, a pessoa fica confusa. Mas a hora que sair 40 mil pessoas na rua, essa confusão desaparece, porque as pessoas estão ligadas num sentimento coletivo, né? Por isso que a direita, em geral, não gosta dessas manifestações coletivas do povo, ou seja, de setores da classe média e principalmente de setores da classe operária, que são o povo, né? Que tem uma tendência a se opor à política direitista. Por isso também não gosto de futebol, né? O futebol o estádio lotado é uma das maiores manifestações que você tem por aí. Vocês, logicamente, em inúmeras oportunidades, vocês viram aí as pessoas anunciarem num carro de som: nós estamos aqui com 100 mil pessoas e tal. Isso é tudo fantasia. Você quer ver uma quantidade grande de pessoas, você vai aí ao estádio de futebol e você vai ver a quantidade de gente que tem lá e a força daquela massa unificada, né? Vai num estádio, por exemplo, como o Morumbi, que é o maior estádio de São Paulo, ou o Maracanã, você vai ver, quando o estádio estiver lotado, 60 mil, 80 mil pessoas juntas. Quem já viu esse fenômeno sabe o poder disso daí. E sabe que muito ato público que o pessoal fala 100 mil não tem nada nem parecido com 100 mil pessoas, que é um ato gigantesco, um ato de 100 mil pessoas. Bom, o carnaval, ele é um gigantesco ato público em potencial. Se você, na realidade, você já tem o ato está marcado todo ano, né? E o pessoal só tem que sair na rua, não precisa chamar, não precisa fazer propaganda, não precisa botar cartaz, porque o pessoal já espera esse momento. Então, como o pessoal já sai na rua, ele dá margem, né, dá vazão àquela grande massa de pessoas, dá vazão aos seus sentimentos políticos, igualmente que outras coisas. E dessa vez, o que ficou claro é que o governo sofre um amplo repúdio. Aquilo que nós vimos no Carnaval é a ponta do iceberg. Não é uma minoria que foi lá no Carnaval. O Carnaval é uma festa popular, ela é... Né, quem teve a preocupação de ver os vídeos que passaram, dá para perceber que não era um grupo de 15 pessoas, eram multidões imensas que gritavam contra o Bolsonaro, né? E que, logicamente, que se as pessoas todas lá estavam com esse pensamento, apareceu com tanta facilidade, apareceu em todos os lugares do país, isso expressa um sentimento maior das pessoas que não foram ao Carnaval, né? Porque tem muita gente que não vai, mas estava irmanado naquele sentimento que apareceu no Carnaval. Mostrou que a base social do governo reduziu-se ao mínimo que ele tem, ou menos ainda, porque é possível que uma parte, mesmo dos bolsonaristas mais encardidos, tenha recuado, né? Finalmente,
a base de extrema-direita ela não é sólida, efetivamente. Né? Nós temos que lembrar que mesmo o pessoal reacionário é muito confuso. O próprio Bolsonaro passou uma boa parte do seu tempo fazendo uma campanha de tipo nacionalista, contra a reforma da Previdência, defendendo não sei o que lá, e defendendo empresas estatais, e agora está defendendo exatamente o oposto. Então isso aí tende também a desagregar uma parte da base dele. Quer dizer, está sobrando aquele setor que é um setor mais claramente direitista e pró-imperialista, principalmente pró-norte-americano. Então, o Carnaval ele revelou, né, uma realidade que é uma realidade extremamente crítica, extremamente explosiva para o Brasil nesse momento. Quer dizer, se o governo tem uma base social tão pequena, né, significa que ele está apoiado nesse momento fundamentalmente na burguesia essa cujos partidos tradicionais perderam totalmente totalmente não, mas perderam em grande medida o seu peso em setores populares, de classe média e tudo mais, o governo está apoiado em quase nada. E ele tem que colocar em prática um plano de ataque feroz contra a população. É uma contradição explosiva.